Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo deste sábado nós vamos falar sobre a vitória do Atlético Paranaense sobre o Atlético em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Atlético 0, partida que teve início às 16 horas deste sábado, dia 24 de maio de 2025, na Liga Arena em Curitiba, e válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E antes de mais nada, eu ainda tô um pouquinho gripado, gente, então se a minha voz deu umas falhadas ou umas desafinadas é por isso, peço desculpas de antemão. E para enfrentar o Atlético, o estreante da noite, ou do dia, né, o treinador rubro-negro Odair Hellmann, promoveu uma única mudança na escalação do Atlético Paranaense, algo compreensível considerando que foram somente 2 sessões de treinamento sob o comando da nova comissão técnica. Falcão assumiu a titularidade na base do meio de campo ao lado de Filipinho, ocupando a posição que foi de Raul na última partida, formando assim uma dupla de volantes defensivos que seria responsável por proteger o sistema defensivo do Atlético tão vazado e tão criticado nas últimas rodadas. E por mais que a ansiedade pela estreia do novo treinador fosse grande, de minha parte inclusive, o desempenho nos primeiros 45 minutos não foi bom, deixou a desejar. E eu nem acho que o Odair seja o grande responsável por isso. Como eu acabei de dizer, foram somente 2 treinos, não houve tempo para grandes transformações, mas eu não posso deixar de destacar negativamente um Atlético que cedeu ao Atlético 55% de posse de bola na primeira etapa, com picos de mais 65% em alguns momentos. O Odair apostou por uma dupla de volantes marcadores, né, com o Falcão e o Filipinho, e não se pode dizer que não funcionou, porque o Atlético, com toda essa posse de bola que teve, não criou grandes oportunidades para marcar, porém o Atlético pagou um preço, houve um peso para o Atlético em aspectos criativos por conta dessa decisão. O Falcão e o Filipinho são 2 volantes com pouca contribuição no momento com bola, nenhum dos dois é um grande passador, nem o Falcão nem o Filipinho. E o Filipinho, por mais que seja um condutor de bola competente, é uma coisa que eu destaco sempre aqui como um aspecto positivo do jogo do camisa 5, não é um jogador também de fazer grandes usos dessa capacidade de condução de bola, não é um driblador tão frequente assim. Então o Juliano acabou ficando sobrecarregado, o Isaac errou quase tudo que tentou e o quase fica sendo uma generosidade de minha parte. E o Luiz Fernando, mais uma vez escalado pelo lado direito, onde ele pouco rendeu ao longo da carreira, não é só pela passagem do Atlético, também foi pouco participativo e o pouco que participou não mereceu aí grandes elogios. Durante o primeiro tempo, aos 34 minutos, o Isaac sentiu um problema físico e acabou substituído pelo João Cruz. Isso até me chamou a atenção, porque quando o Isaac caiu, imediatamente pensei no Patrick, com o Odair muitas vezes foi utilizado do lado esquerdo do meio de campo, mas não foi o que aconteceu, e inclusive fico feliz com isso, porque essa mudança transformaria o Atlético na segunda etapa, depois do intervalo. Os times vão para o vestiário com um empate em 0-0 no primeiro tempo, que foi justo por aquilo que nenhum deles produziu no primeiro tempo. E no segundo tempo, o João Cruz, não me recordo agora se de imediato ou logo nos primeiros minutos, é invertido com o Luiz Fernando, passa a jogar pelo lado direito. E embora para o Luiz Fernando isso não tenha feito uma grande diferença, seguiu sem ser uma grande atuação do nosso camisa 19, para o João Cruz, desculpe, isso foi uma mudança importantíssima, porque permitiu que ele se aproximasse um pouco mais do Juliano, né, do Falcão, do Filipinho, para participar mais da construção das jogadas. Ele se sentiu à vontade para vir por dentro e abriu espaço para o Cauã Moraes passar quando fosse possível, e o Atlético ganhou um novo respiro em termos de circulação de bola. Não é que o Atlético tenha virado a seleção brasileira de 82, não é bem esse o caso, mas houve uma melhora bem significativa, a ponto de que, por mais que o Atlético tenha sido quem levou perigo primeiro com aquela finalização do Neto Costa, acho que é esse o nome do atacante do Atlético, bem defendida pelo Mikael no canto direito do goleiro do Atlético. Inclusive, eu acho importante destacar o Mikael quando faz defesas nesse sentido, que acabam sendo determinantes, porque quando ele comete falhas, ele tem sido muito, muito criticado. Então eu vou fazer aqui um movimento de contrapeso, de contrabalanço, e sempre que for possível, e sempre que eu me lembrar, destacar a defesa do Mikael, que se torna importante, como essa de hoje, que acabou garantindo uma vitória que viria logo na sequência. Então,
pontos para o Mikael, que eu acho que merece mais confiança da torcida, mais sequência, e principalmente eu acho que ele merece a oportunidade de trabalhar com uma equipe coletivamente mais consistente, que é o que eu espero do Odair Hellmann, né? Isso é uma espécie de um trava-língua, para que o Atlético possa crescer como um todo. E aí, com o Mikael fazendo essa defesa, minutos depois, aos 58 minutos, o João Cruz encontra o Renan Peixoto, entrando na área com um belo cruzamento, que acaba com um peixinho, uma cabeçada forte do centroavante, que vence o goleiro do Atlético e coloca o Atlético em vantagem no marcador. Uma jogada até bastante parecida com o que eles fariam novamente minutos depois, mas que terminaria com um segundo gol bem anulado por uma intervenção da equipe do árbitro de vídeo, tá? Depois do gol, o Atlético tenta novamente assumir o controle da partida, chega a conseguir em alguns momentos ser mais protagonista que o Atlético, tanto é que termina o segundo tempo também com mais posse de bola, mas não chega a criar grandes oportunidades para marcar. Em nenhum momento o Atlético foi realmente pressionado e encurralado a ponto da gente imaginar que o Atlético marcaria um gol. Se acontecesse numa jogada de bola parada, num chute de longa distância, por uma eventualidade, seria realmente uma eventualidade, dessa vez muito diferente do que aconteceu em outros momentos ao longo desse ano, tá? E no geral, falando já de como foi o jogo como um todo, uma vitória importante pelos 3 pontos. O Atlético não pode mais deixar de pontuar durante esse processo de reconstrução da equipe, de reestruturação da equipe sob o comando da Hellmann, porque se deixar de pontuar durante esse período, é possível que quando a equipe estiver pronta, lisa, redonda, para poder competir, não haja mais margem para que o Atlético termine o ano pensando no acesso, porque infelizmente o começo foi bastante decepcionante. É importante também para que a comissão técnica tenha tranquilidade para trabalhar durante a próxima semana, né? Onde o Odair vai conseguir realmente trabalhar 4, 5, 6 sessões com o elenco antes do confronto do próximo domingo com o Operário lá no Germano Kruger, em Ponta Grossa. E falando em destaques individuais, é difícil, gente. Acho que o João Cruz me agradou bastante, para mim foi o melhor em campo, e a entrada dele, principalmente quando ele foi pro lado direito no segundo tempo, foi decisiva, foi determinante para que o Atlético conseguisse vencer essa partida. Merece uma sequência, inclusive, nessa posição, talvez como titular, inclusive porque esse lado direito tem sido muito problemático para o Atlético, difícil de encontrar um jogador que consiga performar bem por ali. Defensivamente, a gente tem o Filipinho com 6 desarmes, que é um número bastante alto, e o Falcão com 2 desarmes e 4 interceptações, que foram importantes para que o Atlético não sofresse tanto quanto aconteceu em outras partidas. O Lucas Esquivel fundamental no momento da construção das jogadas, principalmente na saída de bola, né? Durante a maior parte do tempo ele foi esse terceiro elemento ao lado dos zagueiros para qualificar a saída, então ele não apareceu tanto à frente, mas foi importante nesse primeiro contato do sistema defensivo com a bola. E a coisa não se estende muito além disso. Acho que vale o destaque para o Mikael pela defesa que eu já elogiei, e vale também o destaque para o Renan Peixoto, que não fez lá uma grande partida, não foi brilhante, mas foi decisivo e poderia ter saído de campo, inclusive com 2 gols, não fosse uma diferença aí de poucos centímetros, que acabou anulando com justiça, não estou aqui reclamando, o que seria o segundo gol do Atlético. Então, gente, é isso. Uma vitória importante para o Atlético, com um desempenho razoável, que se aproximou mais do ruim do que do bom em alguns momentos, mas que tem tudo a ver com esse momento da chegada de um novo técnico e que pode restaurar um pouquinho da fé, um pouquinho da confiança do torcedor, de que quem sabe na próxima semana ou nas próximas semanas a gente veja um Atlético mais competitivo, mais preparado para pensar nos grandes objetivos da temporada, que são, lógico, avançar tanto quanto possível na Copa do Brasil, mas principalmente garantir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro via Série B. E então é isso, gente. Quero saber também a opinião de vocês, claro. Deixem nos comentários o que vocês acharam da partida do Atlético Paranaense, do desempenho do grupo como um todo. Quem vocês já acharam que foi bem, que foi mal individualmente. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano. O objetivo em 2025 é chegar a 5 mil inscritos. E se isso acontecer, eu vou presentear um inscrito aqui do canal com uma camisa oficial do Atlético. E então compartilhem com em redes sociais para que mais gente que conhece o canal e não é inscrito, ou que não conhece o canal, cheguem aqui, conheçam o conteúdo e possam se inscrever e participar dessa comunidade bacana que a gente criou. Gosto bastante do público que eu construí, que eu consegui cultivar aqui no meu canal. Então é isso, gente. A gente volta a falar da Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.